Ora, bem-vindos a mais um Devaneios. Temos uma convidada especial hoje, Rita Matias, deputada do Chega, deputada mais nova do país, não é verdade? Por enquanto. Por enquanto. Agora vamos ter eleições, posso perder esse título. Exato. Não parece, sinceramente, vocês estão bem encaminhados. Faço aqui o convite a toda a gente que se queira, que todos os partidos, no fundo, que queiram vir ao Devaneios, estou aberto para receber. Estamos em época de eleições, não é? E acho que é bom alguém com voz, como eu, não é? Dar aqui espaço para que os jovens se preocupem um bocadinho mais com política e que vão votar, porque se não forem, nada vai mudar, não é? E por falar em mudar, é um dos vossos motes, não é? Já chega, que é o que vocês dizem. Rita, muito obrigado por estares aqui. Antes de mais, olha, vou-te fazer assim uma pergunta muito dura e direta, logo, para começarmos isto. Paulinho Santos, não sei se és do tempo de Paulinho Santos, provavelmente não. Acho que não. Era um jogador do Porto que entrava mesmo com carrinhos muito agressivos. Pronto, portanto eu vou entrar assim a Paulinho Santos e a pergunta é, vocês no Chega são acusados de ser xenófobos, de ser racistas, de ser machistas, são acusados, tipo, se há partido que é acusado de alguma coisa é o Chega. Como é que tu vês e como é que tu reages e o partido em si também a estas acusações a toda a hora e esta toxicidade que acaba por acontecer e que vocês acabam por ter, não é? Olha, antes de mais, deixa-me agradecer pela oportunidade de estar aqui à conversa contigo. Não sei se tens essa noção, mas eu acho que em certa medida tu tornaste uma figura de referência no que toca à liberdade de expressão e, acima de tudo, no que toca a esta cultura de cancelamento que vamos vivendo hoje em dia, em que há um clima do politicamente correto, daquilo que pode ser dito ou não, e tu tiveste a ousadia de meio a brincar, meio a sério rasgar com este status quo, e isso é sempre super interessante, e em certa medida identifico-me com isso e com esta pergunta que colocas, de que de facto, apesar dessas acusações permanentes, que de facto tentam despersonalizar-nos no fim do dia, quando nos chamam de racistas, machistas, xenófobos, é uma forma do cidadão comum olhar para nós e deixar de olhar para nós como seres humanos, passar a olhar para nós como bestas. Isto é uma estratégia de comunicação, uma estratégia política que cientistas sociais pensaram e que as pessoas comuns nem se apercebem que estão a ser utilizadas como uma manobra de distração. Mas eu atualmente olho para isto e vejo que isto para mim é a maior fonte de liberdade que tenho, porque não há nada que eu possa dizer agora que vá chocar as pessoas, porque as pessoas à partida já esperam o pior. E portanto, sempre que eu me dirijo a alguém é do grau abaixo de 0 para cima, a construir, ao contrário de todos aqueles de fatinho e gravata que estão dentro do politicamente correto e que estão constantemente a defraudar as expectativas, não só pelas ideias que defendem, já é o meu combate político a falar, mas também porque estão sempre aprisionados dentro daquilo que pode ser dito, daquilo que não pode ser dito, daquilo que parece bem, daquilo que parece menos bem, e perdem um pouco o amor à verdade. E aquilo que nós tentamos fazer é doa a quem doer. Os factos não querem saber dos teus sentimentos, portanto, diga aquilo, independentemente de tu achares que não é correto, que é racista, que é xenófobo, porque, de facto, estas ideias que trazemos, não o trazemos para categorizar alguém em concreto em relação à sua cor, à sua etnia, à sua sexualidade. Dizemos porque identificamos algum tipo de comportamento ou algum tipo de situação que precisa de ser corrigida e mais racista, mais xenófobo. Sem o medo do cancelamento e sem o medo de serem criticados, no fundo, não é? E tem que ser, senão, caso contrário, vamos acordar cada vez com menos possibilidade de falar, e isto é algo que nós vemos. Não sei se têm noção, mas a semana passada, na Assembleia da República, estivemos a discutir uma lei sobre, supostamente, seria para avançar em matéria de abusos sexuais e de criminalização da corrupção, mas no meio quiseram incluir um artigo sobre o discurso de ódio. E então, em relação ao discurso de ódio, o artigo 240 do Código Penal, desculpem lá a seca que estou a introduzir agora, mas para perceberem a gravidade, introduziam um conjunto de características naquilo que pode ser considerado discurso de ódio, e qualquer pessoa que se sinta ofendida com as tuas palavras e que sinta que estás a discriminar em função da cor, da raça, isto já lá estava, adicionaram ainda a questão da convicção política ou ideológica, das culpas coletivas, era passível de apresentar uma queixa e tu seres condenado por discurso de ódio. Assim sendo, mas depois voltaram atrás. Voltaram atrás pela pressão, mas assim sendo, como é que nós podemos fazer política? Como é que eu me posso exprimir sem esta divisão? Dizer, olha, tu politicamente és isto assim, 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 assim.
O PS, na verdade, é especialista em voltar atrás, não é? Eles são especialistas em muitas coisas. E fazer com que o país ande para trás também. Também. Mas eu gostava que tu me explicasses, e para a malta, porque imagina, uma pessoa que caiu agora de paraquedas na política, que começou agora, viu, por exemplo, este podcast ou outra coisa qualquer, e não percebe porque é que o Chega leva com essa toxicidade, muitas vezes, não é? E com essa designação, os tais bestas que tu falas, não é? Que são isto e aquilo. Porque é que isso acontece? Como é que isso começou? Então, para começar, diria a essas pessoas, para, se quiserem de facto obter informação sobre o partido, sobre estas ideias que vamos defendendo, para esquecerem de todas as fontes convencionais, não estou a dizer que não as podem consultar, mas que procurem ir à fonte original, tentar ver o que é que nós dissemos verdadeiramente e depois comparar criticamente com aquilo que é veiculado e às vezes tirado do contexto. Mas dizia também que tudo isto começou porque quando este projeto Chega surge, em 2017, se não estou em erro, ainda dentro do próprio PSD, o André Ventura tenta criar um movimento para identificar alguns podres do sistema que vivemos atualmente e tenta fazê-lo dentro do próprio PSD. Mas percebe que este partido não estava disponível para esta mudança, porque implicava que também mudasse bastante a sua estrutura interna e a organização interna. E percebendo que não tinha caminho para trilhar por aí, começou então um caminho paralelo. E porquê é que o Chega acaba por ser tão odiado? E porquê é que eu falava que o racismo, a xenofobia, todos estes adjetivos são meras distrações para não dizer a fundo porque é que são contra o Chega? É que o Chega faz um tiro ao alvo em tudo o que é as nomeações, a administração pública, este regime de valorização da cunha, de esquecer o mérito, mas privilegiar aquelas pessoas que têm a mesma cor política que tu, esta troca de favores permanentes, que fez com que o nosso Estado ficasse cada vez mais gordo, pesado e que não se traduz necessariamente em qualidade, porque a verdade é que nós vamos a um conjunto de serviços públicos, de repartições públicas, e nem sempre temos as melhores pessoas ali à nossa frente ou as melhores pessoas a chefiar aquelas pessoas. E quando começamos a fazer quase a árvore genealógica de porque é que aquela pessoa está ali a desempenhar aquela função, em certa medida há sempre um favor político, ou há é familiar de alguém, ou por algum motivo dava jeito que naquele momento fizesse aquele papel. E, portanto, quem diz que quer acabar com esta forma de organização da sociedade e quer dizer, não, a partir de agora tem que valer o mérito, temos que acabar com esta forma de fazer política, de enganar o povo, em certa medida... Olha, um exemplo básico para perceberem como, de facto, o Estado tem capacidade de controlar aquilo que é a nossa democracia, porque nós achamos que vivemos numa democracia muito plural, mas não sei se vivemos assim tanto. Este escândalo que mandou agora António Costa, para um sítio que tu também já o mandaste, na verdade foi noticiado. Na verdade, é bom que tenham cuidado, quem for para lá agora, porque eu posso ir lá outra vez mandá-lo. E quando eu mando, eles vão. Já viste? És um profeta. É verdade. Tu que viste mais longe. É verdade. Agora é bom que ele vá para lá e que reflita um pouco lá no Exato. alto do mastro. Exato. Perceba o que é que andou a fazer. Mas na verdade este escândalo começou em 2019 e isto exemplifica um pouco aquilo que eu estava aqui a dizer. Em 2019 há uma jornalista, Sandra Felgueiras, que descobre estas questões e que noticia, e que quer noticiar, aliás, na RTP, que é o órgão estatal financiado pelos contribuintes. Cada um de nós contribui para a RTP. E cortaram-lhes as patas. Cortaram-nos as patas. Ela estava preparada para lançar o programa para o ar no dia 13 de setembro. Havia eleições no dia 4 de outubro, se não estou em erro. As eleições eram em outubro. E, de alguma forma, alguém mexeu os cordelinhos e fez com que esta reportagem não fosse para o ar e só foi para o ar depois das eleições. Com isto eu não estou a dizer que houve uma fraude eleitoral, mas a verdade é que quando os eleitores foram à urna não sabiam que o Partido Socialista estava uma vez mais envolvido num escândalo de corrupção, tráfico de influências. Acaba por ser precisamente um polvo. E como é que eles conseguem fazer isto? Se eu nomear a pessoa certa para estar na RTP e a pessoa certa impedir a Sandra Felgueiras de noticiar aquilo que precisa de ser noticiado, então eu, em certa medida, consigo controlar o aparelho de Estado e controlar o cidadão. Portanto, eu não digo ao cidadão onde é que ele tem que votar, mas em certa medida não deixo que ele saiba tudo
e portanto Claro. sou eu que sou o dono e senhor disto tudo. E portanto quem diz que os donos e senhores disto tudo têm que ir desta para outros sítios, que é para não dizer desta para melhor e dizerem que eu estou aqui a ameaçar alguém de morte, como dizem que o Chega quer eliminar fisicamente pessoas, é mais um disparate. Esta limpeza que nós temos, há outdoors nossos espalhados em que dizemos é preciso limpar o sistema com cruzes em cima das pessoas, é dizer que estas pessoas que são tão prepotentes e que acham que têm quase um direito hereditário de ali estar, e que tornam a nossa democracia, na verdade, uma autocracia, que estas pessoas não podem ter lugar e que é por isto que o país não anda para a frente, porque quem lá chega governa-se a si mesmo e não governa a pensar no país. Sim. Olha, antes de mais, eu adorava ter a Sandra Felgueiras aqui. Sandra, se vires isto, estás convidada. Porque acho que ela está a fazer um trabalho fenomenal e é muito importante alguém ter esses cojones para o fazer, não é? E realmente é muito triste e é muito fácil perceber que quando lhe cortaram as patas em 2019, é muito fácil perceber, é juntar um mais um, e dar um props também no fundo à TVI que aceitou que ela fizesse agora o programa dela lá, não é? Porque não é qualquer canal que iria aceitar ter um programa desses, não é? Que acaba por ser um programa bastante falado, é um programa que se vai falar de coisas que incomodam muita gente. Eu acredito que há muita pressão para que estas notícias e não deve venham haver ao público. muita pressão ali para que aquele programa seja eliminado. E felizmente está a acontecer. E um beijinho para ela e parabéns por tudo o que tem feito, que é fantástico. Olha, Rita, tu tens 25 anos, não é? És uma pequena. É verdade. Como é Envelhecer muito rápido. Certo. Quem não quer isso envelhecer acredito. rápido, quem tem problemas de pele, etc., não venha para a política, que Exato. isto desgasta muito. Estou a brincar. Olha, tu já estavas, a tua família já estava um bocadinho ligada à política, o teu pai, se não estou em erro, não é? É verdade. E portanto, tu ganhaste o gosto pela política por causa do teu pai, ou como é que isso aconteceu? Olha, foi uma surpresa para todos, incluindo para a minha família. De facto, tinha um pai já muito ativo, era líder de um pequeno partido, que era o Partido de Portugal Pro Vida, um partido assim muito ligado só às questões da vida, da natalidade, não tinha assim uma visão de governo geral, mas de facto tive sempre muito contacto com este tipo de vida política ativa, ou por exemplo com manifestações, com ações na rua, cresci neste contexto. Mas nunca me imaginei desempenhar qualquer tipo de função ativa. Fui estudar ciência política para a faculdade, porque na altura até me estava a candidatar a psicologia, mas conheci um conjunto de cristãos perseguidos que estavam refugiados simplesmente porque acreditam em Deus, e isto na altura mexeu comigo, porque eu pensava, quer dizer, eu posso me levantar de manhã ao domingo, ir à igreja e ninguém me aponta uma arma à cabeça e eu não tenho que me esconder por isto, porque é que há lugares no mundo onde isto não acontece. Então decidi, esquece, não vou estudar psicologia, porque com psicologia não consigo ajudar ninguém, um chinês não percebe português, portanto com o meu trabalho de psicóloga nunca vou conseguir ajudá-lo. Mas pensei então a ciência política para, não sei, eventualmente tentar uma área de diplomacia ou de trabalho em ONGs, ia aventurar-me por aí, mas pronto, de repente surge o Chega enquanto projeto político e tornei-me militante porque estava naquela fase da vida de concluir os estudos, trabalhava para pagar a faculdade, sentia a dificuldade de perceber que as contas ao final do mês eram pesadas, tinha um irmão a estudar lá fora e por isto alguns sacrifícios nesta fase da vida, e o Chega era o que tinha o discurso mais adequado àquilo que eu sentia como jovem, que era perceber que não ia ter muitas hipóteses em Portugal, já andava a pensar trabalhar fora do país, e isso deixava-me bastante triste. Sou uma pessoa muito ligada à minha família, custa-me bastante pensar, olha, só estar em campanha e estar 15 dias fora de casa já me custa bastante, por isso imagina o que é estar fora mesmo do país, mas os jovens, infelizmente, a maioria deles não tem outra opção nos dias que correm e portanto estava-me a confrontar com tudo isto e portanto fazia-me todo o sentido de dizer chega, e foi assim que me juntei ao partido, com uma militância base, simples. E como é que de militante passas a deputada? Olha, fui a um congresso do Chega, ao segundo congresso em Évora, e na altura desafiaram-me a distrital de Setúbal, que era onde eu era militante. Perguntaram se eu não queria apresentar uma moção, que no fundo é preparar uma intervenção e um conjunto de ideias que o partido vota e define se quer concordar com estas ideias ou não. E na altura eu dediquei-me ao tema da demografia, da natalidade, de apoios à vida, e nem estava à espera que fosse aprovado. Um bocadinho que era o que teu pai
Era especialista Pensava, também. sim, exatamente, foi ali um bocadinho inspirada no trabalho dele, mas era totalmente descomprometida. Na altura estava a escrever uma tese de mestrado sobre o conflito israelo-árabe, estava a preparar-me para ir para lá fazer trabalho de campo, portanto não imaginava de todo ficar por Portugal no imediato. E fiz esta intervenção, a moção foi aprovada e de repente recebo uma chamada à noite do André Ventura que diz: "Oh, Rita, olha, ouvi a sua intervenção, a tua, ele tratou-me por tu, ouvi a tua intervenção e gostava de te perguntar se queres entrar na direção nacional do partido." Eu pensei, bem, isto é algum amigo meu que está a gozar. Desliguei a chamada e achei que era brincadeira. Depois ouvi melhor, ligam-me outra vez e ouvi a voz e pensei: não, espera, esta voz é mesmo muito parecida. E quando o ouvi com calma, percebi que era ele, e o desafio que ele me fez quando lhe disse que tinha outros projetos por agora. O André Ventura é mestre na retórica. Pois é. Rita, tudo bem, olha, eu compreendo perfeitamente, mas as questões colocam-se nestes termos. Percebi que és uma pessoa preocupada com o teu país, com aquilo que possa vir a acontecer, e a verdade é que o Chega, em 10 anos, pode contribuir para a mudança do país. Portugal pode mudar ou não. Este projeto político pode falhar e Portugal, de facto, pode regredir ainda mais do ponto de vista económico, social, moral, todas as questões que tu levantaste ali no púlpito. E não sei se daqui a 10 anos não vais olhar para trás e pensar: bolas, será que se eu tivesse aceito, teria dado o meu contributo e teria sido diferente? Portanto, eu fui pouco humilde e achei que de facto tinha algum contributo a dar. Mas, e agora que chegaste lá, vês que as coisas são um bocadinho diferentes, mas de qualquer forma está a ser uma experiência boa. Sim, está a ser ótima. Depois dessa eleição para a direção nacional do partido, rapidamente tivemos não sei quantas eleições. Tivemos as presidenciais, as autárquicas, depois legislativas. Tive o gosto de acompanhar a campanha de perto, de ajudar em algumas questões nas redes sociais, também pela idade e por ser uma utilizadora. O André deu-me esse privilégio e o partido também, e depois acabou por surgir o convite para integrar as listas para deputada, mas apesar das sondagens eu nem tinha percebido muito bem que havia possibilidade de ser eleita, porque estava tão concentrada no foco André, partido, Chega, eleições, que nem pensei que chegaria ao dia em que eu teria que chegar à Assembleia da República e começar a dizer qualquer coisa ao país e pensar: o que é que eu tenho a dizer a Portugal agora? Mas pronto, esse dia chegou. Não foi de todo o meu dia mais brilhante. Lembro-me de estar a esta distância do Primeiro-Ministro, no momento em que eles discutem o programa de governo e definem as prioridades, e de ter sido desafiada a falar sobre os jovens. E não sei, eu tremia como varas verdes, eu olhava assim com o canto do olho para nem fazer assim um contacto visual direto. Mas hoje olho para isso e falo sempre neste caso para que qualquer pessoa mais ou menos habilitada, com mais ou menos talento, sinta que pode participar ativamente na política, porque esta ideia de que temos que nascer já polidos e perfeitos para desempenhar os cargos parece-me uma ideia totalmente errada, na medida em que depois até vemos que estes polidos e perfeitos acabam muitas das vezes por não ser assim tão perfeitos e por ter uma conduta errada. E por isto, olha, se eu tiver alguma coisa a contribuir... Ninguém nasce sabido, já se sabe, não é? É verdade. Olha, e já que estavas a falar de jovens, deixa-me ir por aí um bocadinho. Vocês acabam por... vocês não, tu acabas por defender muito os jovens, não é? É uma coisa que tens focado bastante e que eu acho bem. Eu gostava que tu me dissesses como é que tu vês a situação atual do país em relação aos jovens, como é que é possível melhorar a situação a todos os níveis dos jovens portugueses porque eles não tenham que emigrar, e como é que se pode superar alguns obstáculos que os temos e muitos neste momento, não é? Olha, de facto tenho o privilégio de poder falar sobre os jovens e de ter todo um partido e toda uma bancada que também tentam acompanhar e tentam também dar voz sempre que podem nas várias áreas. Portanto, quando o deputado da saúde fala, tenta falar também sobre o problema dos jovens na área da saúde. Quando na agricultura a mesma coisa. Portanto, todos tentam também puxar por estes temas, porque de facto reconhecemos que à nossa geração não foram dadas as mesmas condições que é uma geração anterior. E isto basta olharmos para o caso eventualmente dos nossos pais, onde a geração deles, cerca de 60% a 70% dos jovens eram proprietários da própria casa onde habitavam. Atualmente isso não é a realidade. Eu não sou proprietária da casa onde habito. A maioria dos jovens que conheço habitam em casa dos pais ou arrendam uma casa, e isto porque ou têm salários muito baixos e por isto não conseguem aceder a um crédito à habitação,
ou porque depois também, como não acedem a um crédito à habitação, acabam por arrendar uma casa, mas a casa que arrendam também tem um valor tão elevado que depois o resto do mês é passado a contar os tostões, a contar o número de vezes que levam o carro para o trabalho. Mas eu acho que aí nem é os jovens, é toda a gente. É toda a gente, infelizmente. é verdade. Mas de facto, na altura os nossos pais tiveram um regime de crédito bonificado que os Sem apoiava dúvida. a comprar a casa com empréstimos a 100%, e neste momento para nós emprestam-nos 80% a 90%, o que exige que tenhamos logo um valor, Entrada. uma entrada de 10, 15, 18, depois depende da ambição de cada jovem, mas 18 mil euros é bastante, mais a burocracia mas 18 toda. mil euros mais as taxas todas, isto. que está sempre entre 5% a 7% do valor. Exatamente. Portanto, uma pessoa que queira comprar um apartamento de 200 mil euros, que hoje em dia compras um T1 ou um T0 com 200 mil euros, não compras mais do que isso, não é? Se for num Porto ou em Lisboa, aliás, em Lisboa, por 200 mil euros não compras nada. No Porto ainda consegues comprar um T0 com 200 mil euros. Mas tu com 200 mil euros tens de ter uma entrada, se for a primeira habitação própria são 10%, portanto tens de ter os 20 mil euros e depois tens de contar ali pelo menos com mais 7 mil euros para pagar ao Estado. Exatamente. E ou seja, tudo nós isto, antes de, nós e os jovens e toda a gente, qualquer pessoa portuguesa, antes de comprar uma casa, já está a avançar com dinheiro para o Estado, é horrível. Exatamente, sem ter nenhum incentivo de volta a fixar. E aquilo que nós temos defendido nesta fase é, se estamos a perceber que os nossos jovens estão a ir para fora porque olham para o exterior e veem um conjunto de ofertas e de possibilidades que aqui não têm, se calhar era hora de tentarmos fixar esta geração, porque fixar jovens não é só atuar para a nossa geração, é garantir que as gerações vindouras, porque eventualmente nós teremos filhos, os nossos filhos terão netos, se continuam a fixar em Portugal. E por acaso aquilo que mais me custa no dia a dia é abrir a caixa de mensagens no Instagram e ver a quantidade de jovens que escrevem a dizer, olha, estou-te a contactar de Inglaterra, da Suíça, de França, da Alemanha, precisei de sair de Portugal porque senti que Portugal desistiu de mim, eu não queria. E é sempre nesta postura. No fim do dia, a maioria dos jovens nem queria ter de ir embora, mas não reconhecem mais possibilidades. E por isto perguntavas-me o que é preciso fazer concretamente. Eu, como dizíamos ao início, acho que é preciso mudar radicalmente uma série de questões. Mas se começássemos por reconhecer que a habitação é de facto o principal entrave aos jovens, que o emprego e os salários dignos são de facto fundamentais para que os jovens queiram ficar cá. Se fizéssemos pelo menos o esforço de aliviar o peso do Estado nestes dois setores, já estávamos a dar alguns sinais positivos para que os jovens se fixassem cá. Mas nunca Portugal. é possível só aliviar esses dois fatores, não é? Porque não se pode subir, para uma pessoa ter um salário melhor, não se pode simplesmente subir o salário a uma empresa, não é? Não, claro que não. Ou seja, tem que haver depois, as empresas também, isso mesmo. Com alívios fiscais, com outro Claro. de benesses E para parte quem muito, queira. na minha atenção, não percebo zero comparado a ti, não é? Que estás ligada mais à política, mais não, és deputada, pronto, estás ligada à política, mas acho que é fácil de concordar que se as empresas não tiverem apoios, não é possível subir ordenados, não é? Claro que há muita gente que vai dizer, está bem, mas isso dás apoios às empresas e depois eles pagam o mesmo. Não propriamente, pode haver formas de... Mas é esse não é? clima de desconfiança permanente que nós temos que também mas não assim é não se faz saudável. nada, não é? Exatamente. É isso, assim Estamos não se faz nada. constantemente a cortar-nos as pernas. Olha, estou aqui no Porto porque estamos a organizar um evento, estamos a ter aqui... Eu pensava que estavas cá de jornada. propósito. Por acaso, não, mas vim de propósito aqui ter contigo. É verdade, amanhã, é disse, olha, hoje é mais importante estar aqui com o Tiago, mas temos estado a discutir uma série de questões que vão fazer parte também no nosso programa eleitoral. É a última jornada parlamentar deste grupo parlamentar. Fomos 12, agora os números deixam-nos sonhar um pouco mais alto, vamos ver o que é que os portugueses nos confiam, mas isto que estava-te a dizer isto porque estávamos com um conjunto de pessoas aqui do Norte. O Norte é conhecido pelo tecido empresarial que tem, mas que acaba por ser muito estigmatizado. E as pessoas pensam, eles são os grandes proprietários, o grande capital. Mas essa não é a realidade. São pessoas simples, têm uma ou duas empresas, pequenas e médias empresas, a maioria até pequenas empresas, e que diziam que de facto é este clima de desconfiança permanente, de achar que eles permanentemente vão lesar o Estado e vão fintar, que depois, em certa medida, os sufoca, porque é tanta burocracia, é tanto imposto, é tanta dificuldade, que às vezes as pessoas nem conseguem fazer outra coisa que não aqui ou ali cometer uma penalidade. E depois tem uma multa pesadíssima para pagar. E, portanto, isto desincentiva as pessoas, e era o que me dizia uma mãe empresária com vários filhos, que dizia, olha, são mais os dias em que eu penso desistir do que continuar, porque o Estado desconfia permanente de mim.
permanentemente de mim. Eu não tenho qualquer tipo de apoios. Pelo contrário, abro a televisão, vejo um conjunto de partidos à esquerda, tenho que fazer aqui um momento partidário também, que falam de nós, de quem quer trazer investimento para Portugal, de quem quer gerar riqueza, como se fôssemos avarentes, como se quiséssemos dinheiro e explorar o povo, que não é verdade. Se eu tenho uma pequena empresa, eu conheço pelo nome os meus funcionários, eu sei a história de vida deles, eu quero que eles sejam bem-sucedidos e que trabalhem comigo com afinco. E portanto ela partilhava isto, que no fim do dia são mais os desincentivos do que o incentivo, e enquanto continuarmos com esta mentalidade pequenina não vamos conseguir de facto colocar Portugal a crescer. Sem dúvida, sem dúvida. Eu até tinha aqui uma coisa muito interessante para te perguntar, que agora, olha, já foi, mas há de voltar. Tu já pensaste que o Chega é um partido com quantos anos? 4. 4 anos. É um recorde estúpido, na verdade, não é? Tipo, em 4 anos vocês estão nas sondagens com quanto? 15%, 16%? É, sim. É incrível, não é? É um número brutal. Nenhum partido com 4 anos teve um número desses. Vocês são conhecidos por serem a maior oposição. Neste momento são a maior oposição, são quem fala e quem fala sem medo. Levam com muito ódio, com muito hate, e abrem o corpo às balas para isso, não é? E vocês próprios dizem isso, mas ou seja, deixa-me tentar colocar isto da forma certa. É muito bonito ser oposição, mas estar no poder é outra coisa. É verdade. E a pergunta é mesmo essa, é que vocês, os bitados, sabem nos mandar todos, mas são treinadores de bancada no fundo, não é? Mas e se for para ser o treinador mesmo? Como é que seria? Olha, nós vamos apresentar o nosso programa com as nossas Mas não vai ideias. ser com 6 páginas. Não vai ser com 6 Ok. páginas. A ideia das 6 páginas na altura foi de tentar ser um programa que as pessoas Simples, pudessem sim. ler, porque a verdade é que as Ninguém 100 lê, páginas, as 200 ninguém páginas, lê. Mas porque na altura também sabíamos que íamos crescer, que eventualmente nos poderíamos tornar a terceira força política, mas percebíamos que os portugueses também ainda não olhavam para nós como o partido de governo. Mas agora que estamos cada vez mais a morder os calcanhares do PSD, as sondagens estão-nos a dar 16%, 17%, podemos de facto sonhar, almejar, atingirmos ali os 20%, 22%, 23% e quem sabe até vencer num cenário de muito trabalho, até que pudéssemos vencer ou deixar o PSD numa situação em que não pode não contar com o Chega. E por isto o programa que vamos apresentar tem de facto soluções, ideias, ambições para que os portugueses vejam, não, estas pessoas são responsáveis e querem de facto fazer acontecer. Mas acima de tudo, há algo sempre que eu digo antes de tudo isto, é que não temos os vícios de quem já nos esteve a governar nas últimas 40 décadas. E quando nas últimas 4 décadas, aliás, isto já ia para o polígrafo a dizer que não existiram 40 décadas de governação, porque o polígrafo pega em tudo. Desculpa estar aqui a usar para fazer má propaganda. Mas, no fundo, estes partidos que se foram alternando no poder mostraram o quê, sinceramente? Que capacidade governativa tem se os portugueses são muito experientes, mas o que é que o país... O que é que aconteceu ao país nestes últimos 40 anos? Bola, não é? Claro, pronto, seria um excesso dizer que não evoluiu nada, claro que foi evoluindo, claro que há serviços públicos que não existiam há 40 anos atrás, claro que há respostas que não existiam, portanto não sou negacionista e dizer que não avançou nada, mas foi avançando um pouco em todo o mundo, em toda a Europa, portanto certo. Fomos um pouco também à boleia deste crescimento europeu e por isto a verdade é que esta experiência toda também não mostra de facto um país diferente e por isto mais vale de facto dar oportunidade a novas pessoas que queiram fazer diferente e aprender também no exercício das suas funções do que manter os mesmos de sempre que sabem tudo, nomeadamente servir-se a si próprios e não servir certo. Os interesses dos portugueses. Isto é um pouco a mensagem que tenho tentado passar, é de confiança e isto é uma coisa difícil porque o povo português... Até porque nós sabemos, desculpa interromper-te, nós sabemos que nós já batemos no fundo, portanto é um bocado difícil ir mais fundo do que aquilo que estamos. Mas deixa-me fazer-te aqui uma questão e que provavelmente é a questão mais importante até que eu te vou fazer hoje. E que é uma questão que me preocupa bastante. E quero saber a resposta de alguém do teu partido. Vocês estão com uma relevância neste momento bastante grande. Vocês vão ser o terceiro partido mais votado, isso eu não tenho dúvida. Não é? Se é 15, se é 17, vão ser o terceiro partido mais votado. E isso preocupa-me um bocado
o que é que, atenção, não é vocês serem o terceiro mais votado. O que me preocupa é que muito provavelmente o PS irá ganhar as eleições outra vez. E isso preocupa-me bastante, e já sabemos a máquina que o PS tem por trás e o jogo político que eles fazem, e muito bem. Agora não deixam de ser umas bestas, porque o jogo que eles fazem prejudica o nosso país. Mas aquilo que me preocupa a mim, e provavelmente a muita gente que vai estar a ver isto, é que com quem é que o Chega vai coligar. Porque se o PS e o PSD ficarem taco a taco, nós não queremos que o PS esteja a governar. No máximo preferimos que seja o PSD, não é? Que vai ser o que tem mais votos a seguir. Mas o PSD, para governar, vai ter que coligar com o Chega, porque com a Iniciativa Liberal não vai chegar. Não vai chegar. A Iniciativa Liberal também subiu, também é um partido que eu gosto, que também me revejo em muitas coisas que eles dizem. Não tenho nenhum clubista, ou seja, não tenho nenhum clube, entre aspas, não sou do Chega, nem sou da Iniciativa, nem sou do PSD. Eu gosto de algumas coisas que vários partidos, ou seja, de vários ideais que vocês têm, não é? E claro que posso dizer abertamente que os partidos onde me revejo em mais situações é o Chega e a Iniciativa Liberal, sem dúvida, ok? Acho que são os únicos dois partidos em que se vê que querem fazer mudança, pronto. Mas o PSD e a Iniciativa Liberal não vai conseguir governar. Portanto, não há outra forma de governar a não ser PSD, Iniciativa Liberal e Chega. Ou então só PSD e Chega. Olha, já tens mais clarividência do que muitos que andam por aí. Olha, só em relação ao comentário que fazias de que provavelmente o PS até pode ganhar estas eleições, e continuando o que estava a dizer, isto é que me preocupa particularmente, é porque o povo português tem algum medo da mudança e às vezes prefere estar nesta relação abusiva que tem, mas sabe com o que é que pode contar, do que ousar sonhar mais alto, porque tem medo do desconhecido. E por isto esta mensagem que nós temos que passar agora, como um todo, é de que é possível fazer diferente se o povo quiser. E depois... Não, mas a questão aqui, Rita, desculpa interromper, a questão aqui, e o que me deixa com medo, é: e se o Chega disser não vou coligar com o PSD e voltarmos a estar num governo PS? Olha, o Chega já disse que não ia fazer isso publicamente. Fico mais respondemos ao Eu posso dizer que se o Chega fizesse isso, para mim era uma cruz. Não. Olha, era uma cruz por um simples facto, porque vocês estão constantemente a criticar o PS, como todos nós, e bem. E se criticam o PS e depois no momento da verdade e da mudança não o fazem e estão a prejudicar os portugueses quando têm essa oportunidade, para mim era uma cruz. Acho que era um tiro no pé que vocês davam. Nós temos uma certeza: no dia 11 de março não queremos nenhum governo socialista que possa vir a ser formado, muito menos um governo que venha a contar com extremistas e radicais, também é bom chamar isto a outras pessoas, não é só ouvir, à esquerda, como o Bloco de Esquerda ou como o PCP. E por isto já há muito tempo, porque o Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente, tem estado há algum tempo a dizer, já há 2 anos, a dizer que não pode mandar o governo socialista abaixo porque olha e não vê nenhuma alternativa à direita, porque a direita não se senta a conversar. Então André Ventura, há 1 ano talvez, tentou chamar os líderes, na altura era Rui Rio e João Coutinho de Figueiredo, e dizer: olha, nós eventualmente vamos ter uma maioria à direita e por isso temos que nos sentar e conversar e perceber o que é possível negociarmos, quais são as nossas bandeiras. E do lado de lá houve sempre uma resposta negativa, a dizer: com o Chega nós não nos sentamos. Do PSD? Do PSD e também da própria Iniciativa Liberal. O que acaba por ser frustrante, porque 15% dos eleitores confiam no Chega e querem que o Chega tenha uma voz ativa. Mas depois, a soma dos outros dizem: não, mas com estes nós não podemos falar. E, portanto, a arrogância não é da parte do Chega. Nós estamos disponíveis para nos sentar, sabendo que o Partido Social Democrata também não é o nosso partido de sonho. O nosso parceiro preferencial de coligação. Reparem que também fez parte dos últimos 40 anos de governação. Mas muito pouco. Certo, mas tem alguns vícios. Rita, sim, ok, mas se fores a ver, na altura do Passos Coelho, o Passos Coelho tentou praticar ali alguma mudança, apertar o cinto um bocado, que era o que o país precisava, e depois o PS chega e começa a esbanjar tudo outra vez. Claro, é esta visão que eu tenho. E é preciso dizer que teve que governar com um acordo de troika que não foi assinado pelo próprio e que não foi responsabilidade do próprio, apesar de agora atribuírem as responsabilidades. Sim, ele é que leva com as culpas. Exatamente. Tanto é que o homem envelheceu 10 anos em 4, coitado. É verdade. Agora, uma coisa é certa, Rita. Isto é uma visão que eu tenho, espero que aconteça, era o que eu gostava que acontecesse, e acho que se não for assim, não há forma de ser diferente. Mas diz-me a tua opinião, que é: o PSD, quer fique ali um bocadinho à frente ou não, vai ser sempre o partido
o main, o partido principal, não é? Porque é o que tem mais votos, e a seguir tem que ser Chega e Iniciativa Liberal, e tem que ser estes 3 partidos a governar. Não há forma. Só que, imagina, para nós está a ser muito ingrato a forma como estão a colocar as coisas. Porquê? Porque eles dizem o Chega no governo é impossível. Só que nós não dizemos que queremos estar no governo porque de repente seria muito engraçado termos pastas ministeriais e sermos ministros de alguma coisa. Nós dizemos isto porque já experimentámos nos Açores, isto foi um ensaio quase para o que aconteceu aqui, que foi apoiar só o governo, portanto um acordo parlamentar, que é isto que o PSD e a Iniciativa Liberal têm dito, dizem que o Chega não, mas votem lá ao nosso lado quando apresentarmos o nosso governo e o nosso programa de governo na Assembleia da República. Portanto, eles querem contar com os nossos votos, mas não querem contar com as nossas ideias. Mas isso não faz sentido. E o que não faz sentido, sobretudo, é porque nós já percebemos que não podemos confiar no PSD sozinho, porque nos Açores o Chega fez este acordo e disse, olha, nós só queremos 3 coisas. Criar um gabinete de anticorrupção, de combate à corrupção. Queremos reduzir o número de membros no governo, porque achamos que o governo regional não precisa destes membros todos, e queremos controlar a subsídio à dependência, que é muito grande nos Açores. Há muitas pessoas que vivem de subsídios e que têm corpinho para trabalhar, dizendo aqui, trocando por miúdos. Portanto, 3 bandeiras que não são extremistas, não são xenófobas, não são racistas, são bandeiras de bom senso, diria eu. Abdicámos de outras que temos para dizer, não, estas vão ser as nossas prioridades. E a verdade é que o governo não cumpriu minimamente. É um dos executivos maiores de sempre, criou um gabinete de combate à corrupção há alguns meses e ainda não fizeram absolutamente nada com isto, não fizeram nada em relação à subsídio à dependência e, portanto, o Chega foi só a muleta, serviu só de apoio, de banquinho que tu sobes para alcançar alguma coisa, mas depois chutas para o lado e já não precisas. Mas é isso que me deixa com medo, sabes? Porque acaba por ser interessante, porque isto é quase uma novela. Mas é isso que me deixa um bocado com receio, que é o PS, e eu vou dizer isto, mesmo quando tiver aqui alguém do PS, eu vou manter a mesma Aperta opinião, com eles. que é, eu não entendo como é que um partido, o PSD, que não tem a eleição garantida, como é que está a dizer a um partido que tem 15%, não interessa se é o Chega ou não interessa, um partido tem 15%, ou seja, não é muito mais do que aquilo que eles têm. E está a dizer que não quer coligar com eles, ou seja, e arrisca a sermos outra vez governados pelo PS. É porque, agora sendo sincero, eu acho que o PSD é aquela direita que a esquerda gosta e vive neste complexo de que querem agradar a esquerda e não percebem que a esquerda, eu admiro sinceramente pessoas de esquerda, socialistas, marxistas, na medida em que eles sabem perfeitamente o que querem, eles têm um plano de tomada de poder e fazem o que for preciso para lá chegar. E a direita não. E por isto é que eles usam quem querem e quem podem para lá chegar e depois rompem com os vínculos e não querem saber. A direita vive neste complexo de querer sempre que a esquerda bata com palmadinhas nas costas e diga, não, boa, vocês estão a ir bem. Só que a esquerda não vai fazer isto. E na primeira oportunidade vai passar-nos a perna e reduzir-nos ao cenário de oposição ou até de eliminação. Pensemos que há partidos à direita que estão a desaparecer porque não tiveram esta capacidade e porque quiseram ser esta direita fofinha, que todos gostam e tudo mais. Quais são os cenários possíveis, então? Então, o cenário possível neste momento e que o Chega diz é chamem-nos para estarmos com responsabilidades no governo, não por arrogância, mas para que os nossos eleitores, estes 15% que confiaram em nós, vejam que se nos deram a pasta da Justiça, nós na Justiça fizemos isto. Porque é a única forma do eleitor que votou no Chega saber se pode continuar a confiar no seu voto ou não, exatamente. Se nós apenas dissermos, olha, agora vamos ver o Partido Social Democrata a governar, é dizer aos nossos 15% de eleitores que as nossas ideias são muito boas, mas nós nem confiamos assim tanto nelas, nós vamos deixar que outros façam com as ideias deles. Isto não é um cenário também favorável para quem quer de facto confiar em nós e, portanto, agir de boa fé neste caso é reconhecer que não nem se pode... é democrata, não é? Porque na verdade 15% não é uma brincadeira, não é? Porque provavelmente o PSD vai ter ali 26, 27, 28, portanto não estamos é menos de, não chega a ser o dobro sequer, claro. Não é? Portanto, e sobretudo ver partidos, agora não querendo atacar a Iniciativa Liberal pela simpatia que tens, mas vendo partidos que não têm nem metade das nossas intenções de voto dizerem, não, com estes não conversamos, também é algo arrogante. Quer dizer, a Iniciativa Liberal com 5% de votos, ou 6%, ou de intenções de voto, pode ambicionar estar num governo e
apoiar a pasta X, Y e Z. E o Chega, que conseguiu fazer um trabalho, como disseste, em 4 anos conseguimos conquistar a confiança dos portugueses. E foi contra tudo e contra todos, porque nenhum destes partidos teve que passar o nível de escrutínio que nós tivemos que passar, o nível de ódio, o nível de cancelamento, o nível de agressividade física. Todos nós já tivemos situações de agressões físicas até, que nos podiam ter demovido, mas nós resistimos a tudo isso. E agora dizem-nos, olha, vocês são muito resistentes, mas só servem para nos apoiarmos em vós, para chegarmos lá, e depois não contamos com as vossas ideias. Isto também não é justo e também não dignifica o papel que nós temos também e acima de tudo a visão que nós temos. Mas então quais são os cenários possíveis? Os cenários possíveis neste momento é o PSD chama-nos para termos algumas pastas, ou então é o próprio PSD que vai estar a entregar o governo de bandeja ao Partido Socialista. Portanto, do vosso lado, então, vocês estão abertos a fazer a coligação com o PSD e publicamente, não é? Caso contrário, vamos ser governados outra vez pelo PS. Sim, mas o que é preciso dizer é, não é por teimosia nossa, é só porque não podemos correr o risco de vermos um Partido Social Democrata que não implementa nenhuma das nossas ideias, ou um Partido Social Democrata e Iniciativa Liberal, e que depois ainda dizem, mas a responsabilidade é do Chega, se o Chega não nos apoiar, o governo é entregue ao socialismo. Não, quem está a entregar é quem não quer conversar com um partido que alcança cada vez mais resultado e, portanto, toda a disponibilidade para dialogar com eles, e não é de agora, não é porque de repente temos eleições a 10 de março, é porque se forem pesquisar lá para trás, o André Ventura já tentou fazer um congresso das direitas e os outros é que disseram, não, com o André Ventura não conversamos. Mas não conversam aqui, porque depois nos corredores da Assembleia da República é muito engraçado trocar umas conversas com o André Ventura e falar de Benfica e falar de não sei o quê, porque é um tipo porreiro, mas não pode ser assim, temos que ser sérios e acima de tudo coerentes com aquilo e deixarmos de ser complexados e querermos que o Partido Socialista e o seu aparelho nos venham dar palmadinhas nas costas. Nós não estamos aqui para ser reconhecidos por eles, pelo contrário, estamos aqui para acabar com tudo o que eles fizeram e com este polvo, como disseste, que de facto limita a nossa democracia, limita a nossa liberdade, e no fim do dia, enquanto nós estamos aqui às turras uns com os outros, o Partido Socialista ri, porque eles estão disponíveis para conversar com todos. Eles sabem que no dia 11 de março querem ter um primeiro-ministro, e para isto, se tiverem que conversar com o PCP e com o Bloco de Esquerda, conversam. Se não tiverem, ainda melhor. Mas estão disponíveis a tudo. Eles têm a meta dele traçada. Nós é que ainda estamos a decidir se queremos mesmo ter um primeiro-ministro ou não. Olha, nós sabemos. E neste momento já estamos. Olha, nem que vamos sozinho, nem que tenhamos que ter André Ventura sozinho a alcançar o lugar de primeiro-ministro, nós vamos batalhar e dizer tudo como tem que ser dito. Se quiserem vir connosco, boa. Se não quiserem, olha, problema ao vosso. Já que estavas a falar de clubismos, no fundo, não é? De clubismos não, estavas a falar do Benfica e surgiu-me aqui esta questão, que acho que é uma questão bastante relevante, que eu fico com a sensação, nem é sensação, eu tenho a certeza que é assim que infelizmente funciona, e eu fiz esta pergunta também ao Bernardo, da Iniciativa Liberal, e que me irrita um bocadinho. Quando as pessoas estão no plenário, os deputados, eu vejo a AR de vez em quando, e quando estou a ver aquilo, irrita-me um bocado, sabes? O clubismo que existe, eu acho que era tão bonito tu dizes uma coisa em que uma pessoa do PS acha acertada e bate palmas, e vice-versa, ou alguém do PSD dizer alguma coisa e tu bates palmas. E irrita-me um bocado nós estarmos a ser geridos por pessoas que têm um clube dentro do plenário. Isso para mim faz-me muita confusão, porque, ou seja, alguém do teu partido fala, vocês batem palmas, porreiro. Depois fala do outro, batem palmas. Isto é tão ridículo. Desculpa estar a usar esta palavra, mas percebes onde é que eu estou a chegar? É tipo, vocês estão ali a trabalhar para o país, vocês não estão a trabalhar para o partido, é para o país. Claro. Então, se é para o país, porque é que quando o Zé Manuel da esquina do outro partido diz uma coisa que é acertada, se não se aplaude, e só se aplaude aquilo dentro do próprio partido? Ou seja, devia-se começar a governar o país, a pensar no país e não a pensar nos partidos, porque são os partidos que fazem que o país esteja como está, não é? É verdade, olha, e mais do que às vezes até as intervenções no plenário, custa-me particularmente as propostas, porque às vezes há propostas que são consensuais, sobretudo propostas de jovens, voltando ao tema. Há propostas em que eu sei, em off,
que há outros partidos que concordam, às vezes até dentro do próprio Partido Socialista. Sei que os jovens socialistas até acham que era bom que o Estado desse um apoio para a entrada da habitação, que era bom que o Estado ajudasse a fixar jovens no interior ou a flexibilizar o teletrabalho, questões que podiam até ser benéficas, mas que depois, quando têm o logotipo do Chega, votam contra, só porque sim, só porque têm que obedecer à estrutura partidária. Isso indigna-me particularmente. E em relação ao debate parlamentar, tenho pena que as coisas se tenham extremado um pouco e que a hostilidade seja tão grande dentro do plenário por isto mesmo, porque sei que muitas das vezes estamos a dizer coisas de bom senso, básicas, e que há muitas pessoas que se identificam, mas não têm coragem sequer de se posicionar e de bater palmas e de apoiar. Olha, dou-te um caso básico. Nós agora estamos a discutir porcaria, desculpa dizer assim, das casas de banho mistas nas escolas, que vai ser uma tragédia e que tem sido uma tragédia a forma como tem sido conduzida. E eu sei, da esquerda à direita, de um conjunto de pessoas, mães, pais, professores, que estão preocupados com esta matéria, que concordam plenamente quando digo que um homem é um homem, uma mulher é uma mulher, e que tornar estes espaços neutros é um perigo, porque de facto vamos abrir a porta a que um conjunto de tarados perversos possam mais facilmente aceder a estes espaços de intimidade e dentro destes espaços prevaricar e magoar pessoas. As pessoas concordam, mas não têm coragem de bater palmas porque parece mal bater palmas ao Chega. E isto mostra que nós não estamos a servir as pessoas, nós não estamos a servir as ideias, nós estamos a servir os nossos partidos. E no fim do dia, eu gosto muito do Chega, também tenho muito respeito pelo meu líder e de facto é pelo Chega que estou e que dou a cara. Mas há uma série de propostas que votam ao lado de outros partidos, há uma série de discursos em que bato palmas porque não, esta pessoa está a ser sensata, de facto está a falar dos problemas dos jovens, de facto está... Mesmo que seja do PS ou do PSD? Do PS não consigo bater palmas, desculpem, vou só explicar porquê, que o PS quando fala sobre jovens vende um cenário cor-de-rosa que... Pois, a verdade é essa, que eles surreal. falam muito, eu percebo. Portanto, tenho alguma dificuldade em olhar para... Mas pronto, não vou ser desonesta e dizer que nunca concordei com nada que disseram, mas pronto, nunca me inspiraram a bater palmas, mas... No outro espectro, de facto, já aplaudi, é visível. Portanto, podem voltar atrás nas imagens e ver quando de facto a ideia é sensata. Pouco me importa se lá em casa vão ver que estou a bater palmas ou não, porque de facto estamos ali para defender ideias. E às vezes dizem, mas a bancada do Chega é muito agressiva e de facto o clubismo é só do Chega, os outros são todos bons. Mas o Chega teve que criar quase ali uma firewall, uma proteção, porque cada vez que nós nos levantamos e falamos, e isto sentíamos sobretudo ao início, éramos um conjunto de 12 pessoas que nunca tínhamos sido deputados. O André tinha sido deputado 2 anos, mas antes disso também nunca tinha sido deputado. Estávamos todos a iniciar na vida política. E o escrutínio ali vai desde a palavra em que te enganas até ao tremer da tua mão. Neste caso eu tremia imenso ao início, ficava nervosa. Vai até se estás a ler ou se não estás a ler. Vão às minudências que não vão nos outros partidos. Havia um tom de gozo, de vexame permanente, que também criou a necessidade de nos unirmos como uma família, de nos protegermos e de puxarmos. O nosso líder parlamentar, que é o Pedro Pinto, aquele senhor que está sempre ao lado do André, é conhecido porque está sempre ao lado a dizer muito bem, muito bem. Sim, mas, sim, de facto, o careca, não é? Exatamente. Mas se eu dissesse isso de um partido de mais esquerda... lindo, que eu tenho que elogiar aqui o meu líder. Se eu dissesse isto de um partido da esquerda, tu viste aquela situação da Giacine, não é? Sim. Pá. Não, e também falaste do bloco de esquerda, disseste, olha aquele careca. E sim, depois ele reagiu e disse foi um desrespeito. Opá. Mas sabes que aquela que boneco, malta... é o que eu tenho a dizer, esse gajo é um palermo autêntico. Até que os factos só vendem, portanto. Não, mas tipo, ou seja, naquele vídeo que aconteceu, não é? E que acabou por ser uma situação muito engraçada e podemos falar um bocadinho disso. Não sei se tu te lembras de se viste o vídeo todo, mas houve uma parte em que o Bernardo estava a falar da Joycelyn ou Jacine, exatamente. E eu disse, sim, vocês estavam naquela Gaga. E eu disse, Gaga. Opá, eu recebi um e-mail para que queria-me pôr um processo porque eu lhe chamei Gaga quando aquilo é irrefutavelmente uma condição física. Nem é uma condição, é irrefutavelmente um adjetivo que a descreve. Porque ela é realmente... E que a própria também usou, lembramos-nos em tempos de campanha, exatamente, em que se fez valer quando da sua foi condição, para ter mais tempo no plenário, exatamente, não é? E para dizer que o partido era muito mais inclusivo porque tinha pessoas como ela, portanto, isto para mim não, é que é queriam pedir mais tempo quando vocês tinham de intervenção, porque é Gaga, ou seja, é para o que interessa. Os deputados únicos só têm 1 minuto para falar e de facto ela fez este pedido, mas que faz sentido, na verdade, tens mais tempo por ser Gaga. Pá, eu aí até concordo, não tem mal nenhum agora,
não podes usar só isso para o teu proveito, não é? Claro. É tipo, é para tudo, és gaga para tudo, então, não é? Claro. Portanto, o careca é careca. O Pedro Pinto é careca. Desculpa, portanto. Pedro, és careca, pá, és um careca. É? Mas é um careca fixe, que está É um sempre careca ali fixe, a pronto. dar apoio, está sempre ali, muito bem. É, ele Mesmo que às realmente vezes é, não muito bem! Mesmo que às Tem vezes piada, não esteja a tem ser piada. assim tão forte, ele Ou puxa seja, ele é dos melhores do mundo a bater palmas e a dizer é muito muito bom bem. a falar, ele também é bom, ele fala assim Não, com sim, o coração e diz certo. aquilo que o povo comum diz, eu aprecio muito essa característica mas dele. eu acho piada porque ele nota-se que aquilo não é forçado, sabes? Ele Não, diz aquilo, ele diz sempre muito bem e bate palmas, mas ele está atento e quando ouve a punchline, não, muito bem! Ele é o chamado líder, quer sempre levar-te mais além e apoia-te, não, ele é impecável. Tem muita piada, sim senhora. Olha, ok, portanto, estão preparados então para governar, caso haja uma coligação, não é? Vamos ver o que é que vai acontecer, porque na verdade é uma coisa que me preocupa bastante, mas ao mesmo tempo eu penso, o PSD não quer entregar de bandeja novamente ao PS o governo, e não o vai fazer. Eu espero que não. E não o vai fazer, não pode fazer, porque se o faz é a morte do artista. Para todos, para vocês, para eles. Isto é quase como teres uma bomba colada ao corpo e carregas no botão para explodir tudo. Sabes que eu acho que há um PSD, uma parte, não é? Como todos os partidos, têm todas fações, ideias diferentes, não estamos ali todos a seguir exatamente as mesmas linhas. Acho que há um PSD mais conformista que, se isto não tiver uma grande reforma, também está confortável, porque o seu está garantido, e depois acredito que há outro PSD que de facto quer a mudança, e por isto, olha, estes espaços que nós temos aqui, esta visibilidade que tens, que seja de facto um apelo a que nos deixemos de estar aqui muito preocupados com o que é que a esquerda vai pensar de nós e com o que é que a opinião pública vai pensar de nós. Se nós tivermos de facto a maioria dos votos, que saibamos fazer aquilo que os outros fazem, é conversar e perceber, olha, se até em Espanha o modelo de geringonça serviu de exemplo para que em Espanha se sentassem, o que está a acontecer lá está a ser horrível, que nós à direita também saibamos nos sentar e conversar. É só mesmo este apelo que deixo a bem de Portugal e acima de tudo para corrermos de uma vez por todas com os socialistas e com este aparelho pesado, bafiento, que não dignifica, que não... Certo. Qual é que é a vossa relação com a Iniciativa Liberal? Olha, estamos ao lado na bancada, não estou a brincar, com uns deputados mais próximos, com outros não tão próximos. Aprecio algumas das pessoas pela honestidade de ideias. Há outras que já me parecem um pouco ali mais complexadas, tipo a moda de bloco de esquerda, que Tipo o quê? tipo, olha, muito woke, no sentido em que tudo é racismo, tudo é homofobia, tudo, portanto, acho que confundem às vezes um pouco o termo liberal com a libertinagem. Andam um bocadinho atrás daquilo que é politicamente correto também. Sei lá, esperava que dentro da Iniciativa Liberal, se não há consenso neste tema, que as casas de banho, voltando aqui ao tema das casas de banho, não devem ser partilhadas, que possam haver vozes dissidentes neste tema, porque ser liberal também é isto, é dar liberdade, que cada um se posicione. Com isto não estou a dizer que eles vão ter disciplina de voto, não sei o que é que vão fazer, vamos votar agora, nestes próximos dias, mas de facto sei que há vozes internas que não concordam assim tanto, mas porque eles estão mais conotados com este liberalismo social, como dizem, têm algum receio de fazer fim-capé à Brigada do Arco-Íris, e isto incomoda-me um bocadinho. Portanto, olha, já que estás a falar da Brigada do Arco-Íris, eu vi um reel, se não estou em erro, um vídeo de quando estavas a fazer uma intervenção, e tu dizias, pá, que um homem é um homem, uma mulher é mulher, portanto tens esse discurso que defendes essa visão. Mas houve ali uma coisa, por exemplo, e eu concordei com o que tu disseste, houve só uma coisa que eu não concordei, que é quando tu falaste e quando tu disseste que porque tu disseste, eu não quero estar a fazer desporto e competir com um homem, e eu aí sou 100% de acordo. Claro que faz todo sentido, não é? Geneticamente somos diferentes, não faz qualquer sentido uma pessoa que só porque corta a gaita e põe e faz uma operação de mudança de sexo, não é uma mulher, por isso pode-se sentir uma mulher, tudo bem, nada contra isso. Agora não pode é querer competir com pessoas que têm genéticas diferentes, não é? De nascença. Agora, aquilo que eu não concordei foi que, pá, eu não quero que a Miss Portugal... Pá, eu aí acabei por não concordar, porque repara, na verdade, a Miss Portugal, eu já gozei com isso, não é? E não tenho problema nenhum, mas ela não tem culpa nenhuma que tenham votado nela. Não, claro, mas a questão é, votaram nela por ser a mais bonita, o critério para a Miss Portugal é ser a pessoa mais bonita a concurso. Não é ser a mais bonita.
não é ser a mais bonita. Não só a não beleza, não mas vários critérios. Mas ali, certo. claramente, foi privilegiada a condição de ter feito uma mudança de sexo para promover. Olha, sim, eu consigo perceber essa visão. Não consigo dizer, olha, isso é verdade ou não, porque não sei. Agora, acredito-me sim que tem mais impacto, não é? O facto de ter mudado de sexo, porque vai chamar muito mais a atenção e as pessoas, ao saberem isso, têm um foco mais virado para ela. Mas na verdade ela não tem culpa nenhuma. Não a pessoa em si. Ela não tem culpa nenhuma. Não a pessoa em si. Foi votado. Mas o próprio concurso admitir um concurso que é pensado para mulheres biológicas, à partida, por que não fazer uma terceira categoria? Não, mas eu aí não consigo concordar, Rita, porque repara, uma coisa é quando nós falamos de desporto, não é? Que geneticamente há uma desvantagem física. A nível de uma Miss Portugal, não há uma desvantagem física. Mas que critérios então é que achas que no caso a vencedora tinha que outras candidatas não teriam? Mas isso não interessa. O ano passado ganhou outra pessoa que não mudou de sexo. Que critérios é que ela tinha? Eu não sei. O que eu estou a dizer é, eu acho que há casos, como ao desporto, que sim, que sou completamente contra. Agora, no caso da Miss Portugal, ela simplesmente participou e votaram para ela ganhar. Mas a verdade é que mesmo... Não tem vantagem nenhuma, porque uma mulher normal também pode ser operada para fisicamente ficar mais agradável. Não tem vantagem nenhuma, Rita, percebes? Eu acredito que a vantagem aqui seja mesmo o facto de não ser votada por ser eventualmente a melhor pessoa a concurso, mas por ser trans. E isto voltamos à questão do CGAG, é usar as nossas condições para alcançarmos algum tipo de coisa. Mas isso é quase como se fosse eu percebo cotas. O que tu dizes, Rita. Eu percebo o que tu dizes, que é, isso pode ter sido uma condição que levou mais pessoas a votar. E até pode ter acontecido agora, Mas tenho a certeza que daqui a um ano isso já não vai ser uma condição. Duas questões sobre isto. Muitas das vezes estes programas culturais são utilizados também para normalizar e para dizer um conjunto de coisas. E num cenário em que as mulheres estão a perder espaços em todas as áreas, parece-me uma traição à mulher que também num espaço que é muito feminino, a moda, se dê lugar a de facto quem não é mulher biológica. E eu volto a dizer, eu não estou a dizer que não seja possível fazer, porque há outros misses que não são mulheres biológicas. Então fazer, no desporto, por exemplo, também, categorias paralelas, mas que de facto o espaço que foi conquistado pelas mulheres e que foi tão difícil e que tantas mulheres lutaram para ter esta visibilidade, não seja de repente tirado, porque há mulheres que fazem uma série de sacrifícios para ser Miss, do ponto de vista alimentar, que estudam, que mas a pessoa que ganhou não estou a dizer também que não se fez, preparou, portanto não também é por aí. Não estou a dizer que se preparou, mas no limite há pessoas que se preparam e que usam a sua genética e tentam potenciá-la, sei lá, com treinos, etc. E ali foi um conjunto de operações plásticas, que também não estou a censurar, não estou a dizer que não faria qualquer tipo de operação plástica. Quase todas elas também têm mamas de silicone, por exemplo. Portanto, não é por aí, podem fazê-lo se quiserem. O que estou a dizer é que não a vencedora em si, que acaba muitas vezes até por ser utilizado. O que me custa é que estas pessoas acabam por ser utilizadas para fazer avançar algum tipo de ideias. E a ideia que está subjacente a esta participação e a esta vitória é de que é preciso normalizar que as mulheres comuns cedam lugares e espaços para que mulheres não biológicas, ou pessoas que se percepcionam como mulheres, ou pessoas que mudam de sexo, possam estar nos mesmos espaços a ter exatamente as mesmas condições. E quando abrimos portas num sítio, abrimos para todos. Abrimos para a casa de banho, como abrimos para o desporto, como abrimos para, de repente, para a minha vaga de emprego, onde querem contratar uma mulher especificamente por isto, e de repente passa-me à frente não sei quem. E isto é uma injustiça, tendo em conta que passámos anos e anos a dizer: mulheres, venham daí, tenham uma voz ativa. E o que me custa ainda mais é que todas as mulheres que se insurgem contra isto e dizem que se sentem injustiçadas, até dentro dos próprios concursos da Miss, apoiarem isso. Houve mulheres que se manifestaram contra, dentro do próprio concurso Miss, não Portugal, aqui penso que foi na Miss Universo, não sei se foi a candidata da Venezuela, agora não quero dizer concretamente o país, mas houve uma candidata que disse que era uma injustiça tremenda o que estava a acontecer. E foi absolutamente censurada por ter aquela posição. Então, mas nós não dizíamos que as mulheres deviam de expressar a sua voz. Certo. Se a sua voz é divergente, porque é que não a podem dizer? Se uma mulher trans, ou se uma pessoa trans pode ter uma voz ativa, porque é que quem não concorda com a sua participação tem que se calar em função de uma maior integração? Mas eu continuo a achar que não. Acho que eu tento ter uma visão sempre equilibrada e justa. E tudo para mim tem sempre
tudo a ver com justiça. Ou seja, desporto não é justo. Geneticamente somos diferentes, o homem tem vantagem na velocidade e na força. No geral, já se sabe. Ok? Neste caso em concreto, não há uma vantagem em ser homem. Não há uma vantagem. Pelo contrário, a probabilidade de seres mais feio é maior. Portanto, não há uma vantagem. E aí, eu não sou contra, pá. Até porque, ainda por cima, é uma coisa que vai a votos. Estás a entender? Tipo, não é como o desporto que não. Tu é que tens que mostrar as tuas capacidades. Mas quando há uma agenda e uma tentativa de promover e de tentarmos ser inclusivos eu e solidários... percebo isso, Rita, mas isso, sincera, Rita, mas repara, mas isso é agora, isso vai mudar. Eu não consigo olhar para o candidato vencedor, para a candidata vencedora e dizer, não, de facto era a mais bonita, a que melhor vai representar o país, a que tem as ideias mais interessantes. Não consigo. Também sou sincera, eu também não vi, não me aprofundei, eu não vi é o que eu vou dizer, também não aprofundei a 200%. Vi aquelas fotografias em que está mais uma ou duas candidatas ao lado e olhei, pareciam mais interessantes. Mas eu sou sincera, também nunca fui particularmente interessada no concurso das Misses, nunca tive um interesse particular nestes temas, portanto não quero estar a afiançar com muita convicção quais são os critérios, quais é que não. Aquilo que eu sei, porque gosto de estudar fenómenos políticos, porque estudei ciência política, ciências sociais, é que este tipo de iniciativas muitas das vezes são utilizados para normalizar uma agenda e para, olha, um pouco abrigada arco-íris, e que nem todas as pessoas têm que se rever nisto, e é isto que eu acho que é importante garantirmos, é que na sociedade portuguesa haja liberdade para dizer não concordo que a Miss Portugal seja aquela pessoa por ser trans. E liberdade para quem acha, não, mas ela tem que ser. E aquilo que nós temos hoje em dia é que esta liberdade começa a esbater cada vez mais nas redes sociais, no próprio Parlamento, na opinião pública. As pessoas que têm opiniões divergentes com esta agenda de inclusão são constantemente canceladas, e isto é que nós temos que fazer força e fincar o pé para dizer não, temos que ter tanto espaço de fala como o lado contrário. Já pensaste que sempre que há mudança em qualquer área, não interessa qualquer área, sempre que há mudança em alguma coisa, há sempre um extremo primeiro? Posso-vos dar o exemplo do Chega, não é? Vocês começaram de uma forma mais Paulinho Santos, não é? As pessoas começaram a olhar para vocês como extremistas, que não considero que sejam de todo, mas as pessoas consideram-vos e começaram a considerar-vos extremistas e cada vez vos consideram menos extremistas. Ou seja, vocês incomodaram muito no início e agora aos poucos e poucos estão a ganhar votos e as pessoas estão a perceber, calma, não é aquilo que eu pensava também. Aconteceu isto na esquerda. Quando a esquerda começou... Olha, quando o Bloco de Esquerda há 20 anos começou, foi, meu Deus. Repara que isto e a tal agenda que tu falas, etc., que acredito que haja agenda em algumas coisas, outras já acho que já é exagero também. Se calhar há um exagero, não é? Isto que tu falas, não é? De, ok, mas se calhar para haver esta normalização de, queres ser transexual, não há problema nenhum com isso, sentes-te bem assim, sim. Se calhar tem que haver este exagero para depois chegarmos a um meio termo. Percebes? Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer. E nesta medida, não o exagero oposto, porque não considero que haja exagero naquilo que digo, senão não o diria, mas na medida em que, repara, eu não duvido que existam trans, eu não duvido que existam pessoas que não se identificam com o sexo biológico com que nascem. Aliás, há uma série de pessoas que têm um conjunto de disforias, etc. Isto está estudado e há percentagens. Há 1% da população mundial, imagina, não sei o valor, mas não é muito maior do que isto. E, portanto, estas pessoas existem e precisam de respostas, e às vezes a resposta é mesmo uma cirurgia física, ou um conjunto de procedimentos hormonais, etc. O que me incomoda é quando tu é que suscitas a questão na pessoa e não é uma questão natural. Porque se calhar, e há um conjunto de pessoas que estão a fazer um processo de destransição, não sei se é assim bem que se diz, mas portanto que estão a tentar reverter, e há questões que são irreversíveis, porque quando cortas os seios, ou quando tomas hormonas, depois chegas a um ponto onde já não consegues reverter, ficas infértil, ficas com problemas, nunca consegues ter prazer, há uma série de situações, a probabilidade de teres infecções pelas cirurgias que fazes, e porque de facto fazer órgãos genitais do zero é difícil, certo. E são sempre áreas muito sensíveis que tens que cuidar muito, portanto quando tu és incentivado nem sempre te dizem todos os riscos que corres, porque não interessa, não vês muita propaganda a dizer, olha, inclusão, mas o que está a acontecer é assim, 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 assim. A própria Miss Portugal também ainda não fez, nem sei se vai fazer o processo de retirar o seu órgão genital, porque de facto é algo muito doloroso. E o que me incomoda
é que banalizamos e dizemos que é tudo super normal, e numa sociedade onde cada vez mais pessoas mas ela tem o sexo ainda? Tem. Sim. Isso é que eu não acho correto. Tem, ela tem. Era até visível nas fotografias, e a própria falou sobre isso. Isso aí se calhar já não acho correto, porque se tens o teu órgão genital acabas por ser ainda e aí, um repara, bocado homem, não é? Questão, no fundo. voltando ao tema das casas de banho, dos balneários, etc. Repara, no desporto há um conjunto de atletas nos Estados Unidos, por exemplo, que são sujeitas a estar a tomar banho, por exemplo, ou a despir-se em frente a, e por mais que tu penses, não é uma pessoa como as outras, mas visualmente é o mesmo que eu estiver com um homem, e portanto, claro que sim. Acaba por ser injusto a vários níveis, também para o próprio, que se calhar também não se sente confortável sim, de ter de estar sujeito a um conjunto de olhares e escrutínios. Por isso é que me parece que impor à força que tenhamos que conviver todos no mesmo espaço desrespeita um lado e o outro. Por isso é que eu dizia, não é só extremar, é dizer, há pessoas que existem que precisam de apoio, sim, mas também há muitos casos. Olha, em Espanha houve um caso que veio ao público recentemente, que na verdade a rapariga era autista e teve um mau diagnóstico por parte dos psicólogos e dos psiquiatras que a acompanharam, e que conforme ela manifestou este desejo de alteração do corpo, etc., pressionaram a fazer o caminho todo e não perceberam que na verdade o problema era um problema de autismo. Neste momento ela está a tentar voltar atrás, mas é irreversível, e isto preocupa-me. Porque se tu tens todas as séries, até os morangos com açúcar, tens tudo a pressionar-te neste sentido. Tens uma família destruturada, sentes-te infeliz, tens complexos da adolescência. Todos nós tivemos complexos na adolescência. E aparece esta solução onde dizem, não, tu vais ser integrado, tu vais ser especial, mais especial do que nunca. E isto é que é ser, abraça-te, solta-te. Mas depois tu fazes... Sim, eu concordo que aí devemos ser um bocadinho mais conservadores, porque é uma coisa que realmente exige... transformações agressivas para o corpo, não é? Principalmente uma pessoa que está ainda a crescer, quando é menor de idade ou nessas idades, e devemos ter mais cuidado e ser um bocadinho mais conservadores e pá, calma lá, ok, queres mudar de sexo, aguenta um bocadinho, vais pensar 2 ou 3 anos e depois vais ser acompanhado com um psiquiatra, um psicólogo, e depois ao final desse X tempo, se ainda quiseres mudar de sexo, mudas, não é depois, tipo quero e imagina, mudo. Eu leio muito os comentários que me fazem, mesmo malta que comenta e diz, porque tu não sabes o que é estar nisto e estar muitos anos à espera, mas imagina, uma decisão má tomada é a vida toda, claro. E há uma taxa de suicídio muito grande também, e por isto é que me parece que dizer todos estes perigos não é discriminação, é só alertar que há decisões que nós tomamos na vida que são irreversíveis, todas, do ponto de vista da sexualidade e do ponto de vista de outras coisas quaisquer, mas de repente misturamos tudo num saco de gatos, e misturamos conceitos como a forma como eu vivo a minha sexualidade, com a forma como percepciono, metemos tudo dentro de uma bandeira e dizemos que é tudo a mesma coisa, e não é tudo a mesma coisa, e estamos a pressionar muitas pessoas a tomar certas decisões que se calhar se vão arrepender no futuro, se calhar não, que vemos que se estão a arrepender no futuro. E Portugal, que anda sempre com um delay de 5, 10 anos dos outros países, devia de olhar para os outros países e perceber onde é que correu mal, nos Estados Unidos, no Reino Unido, em Espanha, e perceber que ainda vamos a tempo de tentar evitar algumas coisas. E por isso aquilo que digo é só, nas escolas, não, porque é que o meu professor tem que me estar a dizer isto, que eu se calhar não me percepciono com o meu corpo? Já tenho uma série de, graças a Deus, tenho internet, tenho televisão, tenho séries, tenho uma série de youtubers, tenho uma série de pessoas que me podem falar sobre estas temáticas. Porque é que o meu professor, que eu nem sei se sabe viver a própria sexualidade, não sei se ele próprio é equilibrado, porque é que tenho uma pessoa impreparada, que não teve qualquer formação para isto, a dizer-me o que quer que seja? Ou porque é que tenho um conjunto de associações ativistas, LGBT, o que seja, a ir à minha escola e a falar e a dizer, olha, abraça isto assim, assim, assim. É a mesma coisa que abrir a escola a associações religiosas. Nós não abrimos porque dizemos que a escola é laica e que cada pessoa deve fazer o caminho por si. Então a escola também não deve ser de facto um espaço de promoção da sexualidade, porque tu não estás lá para aprender a viver e a reproduzir-te. Estás lá. Mas eu acho que o ideal, o que eles queriam, os ideais deles seria, se é o que tu quiseres para uma pessoa que é homossexual se sentir integrada. Mas... E provavelmente é esse o objetivo. Eu não me acredito também que haja aí uma agenda gigante de agora, como tu disseste, vender a sexualidade. Acredito que possa haver casos, mas também não acho que possa ser uma coisa completamente geral, em que agora de repente as pessoas vão às escolas para vender sexualidade. Também não acho que possa ser assim tão exagerado. Imagina, a partir do momento em que começam a integrar isto na pré-escolar, no
dos 3, 4, 5, 6 anos. Aí sim, aí não faz sentido nenhum. Com essa idade não faz sentido nenhum. Que é uma coisa que Portugal é que está a liderar esse percurso. Não, nestas coisas Portugal nunca inventa a roda. Basta ver que a Organização Mundial de Saúde tem um conjunto de linhas e diretrizes para a educação sexual que prevê que as crianças dos 0 aos 2 anos e dos 2 aos 4 comecem a aprender a masturbar-se. São questões onde a criança, no seu processo de desenvolvimento natural, ainda não está virada para isto. E terá, porque o ser humano é um ser que procura o prazer, por natureza. Nós queremos estar confortáveis, felizes, agradados. Portanto, nós, por natureza, vamos fazer esse caminho. E numa sociedade onde temos imensa informação e muita facilidade de aceder à mesma, não podemos ter os óculos que tínhamos há 60 anos atrás, onde falar de tudo era crime, era condenável, era censurável, e portanto não precisamos de radicalizar para o lado oposto e de repente olharmos para as crianças na escola, desde o pré-escolar e para a frente, e por isso é que eu digo que de facto há uma agenda que avança, que é algo radical, quer dizer quase que o mais importante na vida para uma pessoa é a forma como ela vai viver a sua sexualidade. Não é? É muito importante, mas tu defines-te só pelas pessoas com quem dormes e pelo que fazes. Eu espero que não, acho que deve ser muito maior do que isso, e é esta a mensagem que tentamos passar, ao contrário do resto. De repente, vês os perfis, as pessoas têm o seu nome, Rita, e à frente tem uma bandeira que define qual é que é a sexualidade dela. Isto faz sentido, é a primeira coisa que eu quero que uma pessoa saiba de mim. Esse rótulo tem que deixar de existir, mas lá está, mais uma vez eu acredito que possa ser um bocadinho o tal exagero, que depois vá e que se fique normalizado. Basta ver que nestes países que avançaram bastante e que de facto promoveram coisas absurdas nas escolas, sei lá, drag queens com danças absolutamente pornográficas nas escolas, o que seja. Isso não faz sentido nenhum, eu entendo. Alguns passos a caminho do bom senso, e por isto eu acho mesmo que o bom senso, que é aquilo que eu tento que defender, não quero radicalizar nada, quero de facto trazer bom senso para cima da mesa. Acho que vai prevalecer e espero genuinamente que prevaleça. Acho que aí só com o tempo é que tenho a certeza que isso vai acontecer. Tipo, não sou Deus, mas acho mesmo que é o que vai acontecer. Há o radicalismo, não é? E depois começa a voltar para o meio e começa a ficar normal. Eu acho que é sempre assim. É a evolução natural. É a evolução natural de quando há uma mudança. E é tentar não ficar muito incomodado com certas coisas. Há coisas, claro, que vocês têm que ficar incomodados e porque vocês defendem certos ideais e fazem o vosso papel, não é? Mas acho que é esse o processo natural. Mas já agora é porque estamos aqui que percebas que, ao contrário, muitas vezes não temos a oportunidade de esclarecer. Eu combato ideias, eu não combato pessoas. E portanto, se eu apontar o que quer que seja, não é porque queira que aquela pessoa não tenha espaço na sociedade e seja segregada. Porque considero que a ideia que está por detrás, ou a ideia que a influenciou, nem sempre foi em prol de um bem maior, nem sempre foi em prol do bem da própria pessoa, e por isto é a tentativa de explicação desta mensagem que tento fazer. Percebo que não seja bem recebida, mas é muito importante para mim dizer que acredito na dignidade de toda a vida humana, não é só da vida humana que pensa como eu e que vive a sexualidade como eu vivo, não é de todo. Certo. Olha, e queres-me contar, agora aqui para aligerar um bocadinho a conversa, queres-me contar como é que foi a situação de quando eu fui à Assembleia, que é para eu perceber do lado de um deputado, de como é que foi essa semana, porque aquilo para mim, tal como depois eu disse nos vídeos, foi um bode expiatório, literalmente na altura do Galamba, não é? Da não demissão do Galamba, e foi muito... acho que foi uma bandeira gigante. Quer dizer, eu tinha ido lá há 4 dias, ninguém tinha falado nada, ok, o vídeo tinha muitas views, mas porque nós temos essas views, estava a correr bem, na altura em que eu estava também na casa e tal, e de repente, tipo, passado 4 ou 5 dias, começa a ser em todo lado, quando no próprio dia, ou no dia anterior, houve a tal não demissão do Galamba, e aquilo foi para abafar completamente o que estava a acontecer. Viveste na pele este tal aparelho que manipula e puxa umas informações mais para a frente do que outras, e que estamos a viver agora. Quando António Costa se demitiu, de repente houve uma tentativa de descredibilizar o Ministério Público e dizer, não, isto o Ministério Público são os incompetentes, enganaram-se, não era António Costa, era António Costa e Silva. Portanto, tu viveste na pele esta capacidade que têm de influenciar, e que mostra este aparelho que já falámos aqui anteriormente. Mas olha, tenho que dizer que o dia em que foste à Assembleia é um dia que não me esqueço, não só porque me cruzei contigo nas escadas, mas também porque havia um sururu, imensos assessores a comentar, e tal, e o Tiago Paiva,
brutal. Eu vejo os vídeos. Eu na altura, à procura, onde? E depois cruzámos-nos. E achei muito engraçado que tenhas ido. Foi uma boa estratégia de marketing da Iniciativa Liberal, para ver, que reconheço quando outros fazem um bom trabalho. Mas foi um debate engraçado. Por acaso, assistir ao vivo foi particularmente interessante. Ver uma vez mais o Partido Socialista lançar o tema no primeiro debate a seguir à tua ida lá. O Eurico Brilhante Dias, que tem sempre aquele tom muito de homilia, a falar assim muito, a tentar dizer que era um desrespeito pelas instituições, etc, etc. E depois esperava genuinamente ter visto a Iniciativa Liberal agigantar-se e dizer não, porque nós liberais defendemos a liberdade de expressão e de facto até podemos não nos rever neste comportamento, mas não admitimos que coloquem... Estávamos à espera de tudo isto. Sim, eu confesso que fiquei um bocadinho desiludido também. Eu percebo o politicamente correto, percebo que infelizmente na política é assim, as pessoas são, por isso é que se diz politicamente correto, a expressão vem daí. E eles podiam perfeitamente ter dito, não nos revemos nas palavras, para ser o politicamente correto, porque eu sei que se revém como vocês e como qualquer pessoa se revê. E a verdade é que ele foi mesmo para o caralho. Mas diziam, olha, não nos revemos nas palavras, para ser politicamente correto, mas ele só está a falar o que o povo pensa. E iam ganhar votos com isso, iam ganhar mais gente a gostar do partido por terem tomado essa atitude. Os jovens, porque claro, foi um os dos jovens, argumentos para o vosso convite, foi atrair os jovens e claro, tudo mais. Claro. E quem é que depois foi lá, inteligente como sempre, não é? Quem é que foi lá meter o pãozinho? Claro, André Ventura, o André, não é? Que disse logo, olha, e nós não só estaríamos ao lado do nosso convidado, como pessoas precisas, ainda dizíamos mais, subscrevíamos e dizíamos mais. Foi engraçado. Eu lembro-me que quando isso começou eu ainda não estava dentro do plenário, quando percebi comecei logo a correr para assistir ao vivo, porque de facto faz toda a diferença estar ali e ver as reações, ver aquilo, porque o plenário acaba por ser um jogo, uma encenação. É muito interessante ver as reações das bancadas que tentam ser hostis e tentam silenciar-te e desconcentrar-te. Quando eles fazem barulho, não é só porque são mal educados, também são alguns, mas muitas das vezes é para tentarem que te percas no raciocínio e desafiar-te. E por isso acabou por ser interessante, também porque estávamos a viver uma altura em que os nossos discursos são permanentemente censurados. Nós dizemos vergonha e o Presidente da Assembleia interrompe para dizer que não se pode usar aquela expressão. Nós dizemos o que quer que seja. Sei lá, o André Ventura disse assim recentemente, António Costa, eu acho que já nem a sua mãe acredita em si. E foi, de repente, censurado porque é muito incorreto. Portanto, o Chega é constantemente censurado. Depois do outro lado da barricada dizem outro tipo de expressões, tipo pornográfica ou outras coisas quaisquer, que também não são dramáticas, mas que para o lado de lá há uma total liberdade e portanto associámos-nos àquilo que disseste, na medida em que também nós permanentemente somos considerados um ataque às instituições por falarmos de forma simples e dizermos aquilo que sentimos, sem falsidade. E que no fundo é aquilo que o português comum diz. E depois algo que me custou particularmente foi depois de teres estado lá, houve um conjunto de pessoas que te apoiaram. Foi super interessante a ideia que tiveste das camisolas, vi várias. E o vídeo que fiz a seguir também. Também, acho que tiveste mesmo bem. Era o que eu te dizia, marcaste um statement e passaste a ser também, em certa medida, um rosto de liberdade de expressão em Portugal, que é preciso nesta fase onde todos nós nos vamos amedrontando e tendo medo de nos posicionarmos. Acho que estiveste mesmo bem, fizeste um bom papel na defesa de que os jovens também possam não ter complexos de dizer aquilo que pensam. Mas perdi-me no meu pensamento. O que é que eu queria dizer? Uma série de pessoas que tinham... houve um conjunto de jovens, tipo wannabe influencers políticos, que não têm nem metade da tua visibilidade, porque isto a verdade é que os políticos não têm assim tanta visibilidade. Consegues tu fazer mais pelo país, na medida em que consegues chegar a mais pessoas do que muitas vezes alguns dos deputados que ali passam na Assembleia da República, ou eu, ou outros. Quase todos, sim. Tirando se calhar o André ou um ou outro, que consegue ter muita visibilidade. Muito poucos. A verdade é que outros não se destacam assim tanto. Mas na verdade vi um conjunto de jovens que têm pretensões políticas, que esperam um dia estar ali sentados na Assembleia também, dizerem, não, mas nós não nos revemos nisto, porque um jovem não deve usar este linguajar, como se todos eles não usassem esse linguajar, mas já nem vou por aí. E aquilo estava vazio, não é? Vamos lá ver, aquilo estava vazio, não estava lá ninguém. Certo. E quem segue, e repara, quem vê os meus vídeos sabe que eu, na maioria das vezes no vídeo, o final é, vão para o caralho. É uma brincadeira, é uma expressão que eu uso
para todos os vídeos praticamente, e é tipo uma brincadeira. Mas Pronto, e como acima tu de dizes a um tudo- amigo, é pá, olha, vai para o caralho. Estás a ver? Tipo, pronto, não tem maldade nenhuma. Mas e acima de tudo, quer dizer, o país está com a saúde numa ruptura total, com as escolas sem Certo. professores, e de repente é tema de Isso é que debate, é o problema, exato. um jovem ir lá e dizer o youtuber que quer ir lá, que seja. não faz sentido Quando não nenhum. havia qualquer tipo de controle, toda a gente leva quem quer. Atualmente já não, porque entretanto tornaram proibido. Mas eu acho entrar que as lá no- pessoas que disseram que foi uma vergonha e que foi, não sei, isto e aquilo, são as pessoas que votaram PS, não há outra possibilidade. São pessoas que não têm 2 dedos de testa, porque, pá, podes até não... Pá, eu primeiro não sei como é que não dá para achar piada àquilo que aconteceu, sinceramente, porque acho que só tem piada, não é? E depois todo este imbróglio que aconteceu a seguir, esta novela, pá, teve muita piada. Na verdade acabou por ter piada. E tu estiveste bem? Aproveitaste a visibilidade também? Lógico. Pronto, e olha, o André Mas conseguiu ser assunto, aproveitar. repara, dadamente isto foi assunto do Abrimos telejornal. os jornais todos. Claro. Mas tocas outra vez mais no ponto, quer dizer, havia coisas muito mais importantes para Certo. falar. O João Galamba, que repara que agora voltou a estar no epicentro, De e não é de tudo. agora, porque quando nós éramos mais novos, no caso de José Sócrates, João Galamba, aliás, já estava metido até às orelhas naqueles esquemas todos. E portanto, estas pessoas vão Mas dá para utilizando. perceber, oh Rita, repara, o Costa não deixou que ele se demitisse porque sabia que se ele se demitisse podia Dava falar. para Claro, exatamente, meu. exatamente. Claro. E manteve-o até Manteve ao o máximo que fim. conseguiu. Claro. Quer dizer, Olha, e primeiro agora não foram os aceitou- dois de sopa. Pronto. E se calhar já sabiam que iriam os dois de sopa e que era uma questão de tempo. Mas no fundo é isto que tu dizes, quer dizer, há questões muito importantes a acontecer do ponto de vista político, com grandes escândalos. Há um país em ruptura e nós estamos constantemente a ser iludibriados, a achar que o mais importante está a acontecer são pequenas coisinhas. Foi porque o André Ventura mostrou um cartaz ao Lula da Silva quando ele veio cá, ou foi porque o André Ventura disse vergonha, ou disse que a comunidade cigana não pode viver à margem da lei e por isso as crianças não podem casar. Eles usam estrategicamente estas pessoas e estes casos, tiram do contexto para que de facto aquilo que os portugueses precisam mesmo de saber, como em 2019 não souberam desta situação do lítio e portanto votaram sem ter conhecimento, e que passem ao lado do que realmente mudaria o cenário político nacional. E é assim Mas que na se vão verdade perpetuando. essas coisas acabam por vos dar mais força. Não? Eu espero que sim. Eu espero que Não sim. Espero que acabam os portugueses porque- comecem a acordar. Acabam porque, repara, mesmo esses cortes que estás a falar de coisas fora do contexto, acabam por fazer com que vocês tenham, que o algoritmo vos favoreça nas redes sociais e chega mais gente. E depois o que acontece é, estes gajos são umas bestas, dizer que à primeira vista, mas depois que começarem a ver mais coisas podem dizer, para calma lá, se calhar até gosto deste ideal ou daquele, deixa-me investigar melhor. Pá, Sim, ou então mas pode depois acontecer, pá, também- não gosto deles de Sim, todo. também dá Não um peso negativo. Olha, há pouco falei do polígrafo. Sei lá, eu acho que não há uma semana em que não veja uma intervenção minha escrutinada e depois é de forma absolutamente desproporcional. Há 230 deputados. Tenho a certeza que a soma de todos é muito superior às minhas intervenções e, no entanto, vão ponto a ponto. Eu dou este caso. Houve uma intervenção que fiz onde o polígrafo contactou 4 vezes a nossa assessoria de imprensa para tentar esclarecer, até encontrar aquele ponto onde foi entusiasmo, porque quando estás a falar, às vezes arredondas números para cima, às vezes entusiasmas, às vezes queres dizer um número, mas dizes mais de não sei quantos. E, portanto, lá encontraram o ponto cego e publicaram, para mostrar que de facto há uma tentativa de colocar constantemente o Chega como falsidade. E que isso depois faz com que as pessoas pensem, não, mas eles são sempre mentirosos. Olha, agora repara, ontem ou antes de ontem, André Ventura disse que havia 9 mil milhões ou 10 mil milhões de euros perdidos para a corrupção, um valor assim. E o polígrafo diz que é falso porque afinal o valor é superior. Porquê é que não pôs que é impreciso? Ou pimenta na língua? Ou verdadeiro, mas como colocam em todos os outros? Certo. Metem falso para vender esta ideia que o Chega está sempre a mentir, etc. E nem todos os cidadãos abrem o link da notícia. Há muitos que se ficam só pelas gordas. Pela thumbnail, sim, pela imagem. E por isto é outra vez a mesma estratégia. A estratégia de tu utilizar para fazer uma informação não chegar ao mesmo alcance é a mesma de tentar que tu passes sempre por mentiroso e depois no último parágrafo da notícia te diz é verdade, mas não aconteceu bem assim, ou é verdade, mas o número é superior. Isto, de facto, lá está, volto a dizer, não sei se vivemos verdadeiramente uma democracia plena quando temos constantemente este aparelho de Estado, porque, enfim, eu já estou por tudo, o polígrafo não é assim tão independente, não é?
Basta pensar que é o irmão do primeiro-ministro que está à frente e é diretor de informação do canal para o qual o polígrafo trabalha. E basta só ver mesmo o número de vezes que verificam um lado da barricada e verificam o outro. E, portanto, se quisessem fazer um trabalho sério, fariam, não o fazem. Olha, mas o que é certo é que vocês em 4 anos têm 15% ou mais, portanto, se calhar essas coisas até vos ajudam inconscientemente. Talvez, não é mas agora repara, se não tivéssemos esta oposição toda, como é que não seria? Mas, não propriamente, lado, porque podes não crescer tão rápido, percebes? Pode não pela visibilidade, mas sim. Por outro lado, acho que também há algo interessante, que é este escrutínio todo também nos obriga a ser permanentemente melhor, e ir para casa e estudar mais e tentar ter uma conduta o mais acertada possível e limpar todas as arestas que não são de facto agradáveis ou que não corram tão bem. Portanto, no fim do dia, eu acho que eles acabam por polir o diamante que o Chega vai poder ser e que eu acredito que será para Portugal. Portanto, não tenho só esta visão derrotista, não. Também tenho uma certa gratidão porque são os nossos inimigos que também nos estão a tornar cada vez melhores, eu acredito. Olha, e tu com 25 anos tens tempo para mais alguma coisa? Olha, atualmente não tenho tempo para imensa coisa, estou em exclusividade na Assembleia da República e também tenho o projeto da Juventude Chega que está a nascer. E, portanto, a vida tem sido muito corrida, a viajar permanentemente pelo país. Já perdi contas ao número de vezes que percorri o país todo. Mas, por outro lado, é um privilégio teres esta idade e conheceres tantas pessoas, ouvires tantas histórias de vida, tentares ter impacto na vida de outras pessoas e veres. Nunca consegui mudar nada de substancial, nunca vi nenhuma ideia minha aprovada na Assembleia da República, infelizmente, mas sei que só o facto de naquele dia, porque o André Ventura confiou em mim e me deixou falar sobre isto livremente, e alguém se inspirou com isto e tomou uma posição na escola ou na universidade, ou assim, saber que isto aconteceu para mim já faz a diferença. E de facto é preciso, porque estes espaços não são assim tão livres. Estive recentemente numa universidade e acabei por ser agredida nessa faculdade. E as pessoas diziam, mas porquê é que tu não foste embora no momento em que foste agredida? Olha, primeiro porque estudo lá e pago propinas e, portanto, recusava. Ainda por cima foi a tua faculdade. Foi a minha faculdade. Trabalho lá também, fui despedida dessa faculdade. Trabalhaste lá como? Trabalhava num centro de investigação. Como eu mas disse, foste despedida porquê? Não fui despedida diretamente, porque isso não é legal. Basicamente o que fizeram foi rescindir o contrato e extinguir o posto. Mas tinham-no criado recentemente e, portanto, quando entrei para a Direção Nacional do Chega, surgiu uma série de tensões e acabou por culminar nessa situação. Mas a verdade era que fiquei ali porque sei que naquela faculdade em particular, onde eu também sou estudante, onde há uma maioria de esquerda, há muitos jovens de direita que têm complexo de dizer que são e que às vezes até fingem que não pensam assim. Há muito esse complexo das pessoas de têm medo de dizer que são do Chega, que gostam do Chega. Mas já nem eu digo só do Chega, olha, a quantidade de pessoas que às vezes são da JSD, do PSD ou são da Iniciativa Liberal e que dizem em surdina, que passam por mim e dizem, olha, obrigado por ter vindo aqui, eu por acaso não sou do Chega, mas sou de direita e só por estar aqui, de repente eu até já sou normal, como vocês é que são os anormais na sala, tipo, de repente eu sou normal aqui, obrigada. E foi por isso mesmo que permaneci lá até à polícia chegar, para dizer também que não pode valer tudo para a esquerda e para nós não vale nada. Quer dizer, olha, repara, outra vez no teu caso, há um conjunto de ativistas que andam a atirar tinta para ministros e a destruir uma série de património. Olha, só nesta faculdade onde eu estive, os ativistas que nos agrediram lesaram a faculdade em 26 mil euros. É disto que nós estamos a falar. Portanto, estes ativistas que agridem ministros, não lhes acontece nada, não há queixas, não há nada. E tu foste ao Parlamento e disseste não sei o quê, de repente vamos lá pensar se não vamos instaurar um processo e fazer não sei o quê e cancelar este youtuber. É completamente desproporcional. A uns é permitido tudo. A outros que desafiam o sistema e que nos colocam em causa, vamos lá limitar. E por isto é que... Esses gajos deviam ser presos, todos. Esses pseudos ativistas, era tudo preso, meu. E acabava-se com isso. Estão a fazer um péssimo serviço até a quem de facto acredita nesta causa climática. Não entendem o quão ridículos eles são. Não percebem mesmo. Não é verdade. Então esta cena climática, calem-se com isso, meu. É que tu falas com eles e eles não sabem explicar porque é que acreditam no que é que acreditam. E isso para mim é o que é mais preocupante. Primeiro, ninguém quer saber da alteração climática. Já está mais de provado que a alteração climática é uma grande balela. Isso é grande tanga. Primeiro era o gasóleo que poluía muito. Ok, então agora vamos para os carros elétricos. Vai saber, os carros elétricos acabam por ser piores por causa da produção toda de lítio que é necessária. As baterias depois têm que ir para um e agora repara, um cemitério que tem que ficar supostamente enterrado debaixo de terra e não sei o quê, porque senão pode contaminar.
Tipo, agora repara, eu controlo o aparelho de Estado, tenho capacidade de comunicar e de meter o Tiago Paiva a passar em grande plano no telejornal para não se falar do João Galamba. Sou a mesma pessoa que tem capacidade de meter todas as pessoas a falar nas alterações climáticas e de que é necessário começarmos a ter carros elétricos que precisam de lítio que dá para fazer uns negócios com o João Galamba, com os amigos do Sócrates e do António Costa. Percebes a capacidade que de facto há narrativas. E de repente o que é que tu fazes? Eu vou ganhar dinheiro com o lítio, então para lá. Se vou ganhar dinheiro com o lítio, vou promover isto, tipo, malta, partilhem todos os dias. Vou ganhar dinheiro com o lítio, então para lá. Está a chover para no as inverno, empresas comprarem elétricos, não pagam isto, nem pagam aquilo. Para o cidadão comum, 4.000 euros. Pronto, e é isso que acontece constantemente. Ou seja, infelizmente as pessoas que estão no governo usam o governo não para proveito do país, mas sim para proveito próprio e para negócios internos, não é? Internos e privados. Exatamente, e por isso é que quem coloca em causa estas questões automaticamente ameaçam com processos, dizem que somos extremistas, fascistas, tudo o que faz com que as pessoas se assustem e não queiram confiar em nós e prefiram mantê-los a eles nestes lugares onde eles conseguem continuar a fazer estes negócios. Sem dúvida. Olha, Rita, foi um prazer. Olha, eu gosto de feito muito obrigado. E pronto, até uma próxima. E pronto, olha, gostei de ter e acho muito porreiro com 25 anos já teres este arcabouço todo, já teres esta experiência. Acho que vais ser uma máquina. Já és, mas acho que vais ser uma máquina quando tiveres a minha idade. Quando tiveres a minha idade são 9 anos. Se continuares no que tens feito agora, acho que vais ser uma miúda imparável, sem dúvida. Portanto, olha... obrigada por esta oportunidade. De nada, um beijinho e deixem-me só dizer que o programa tem o apoio da Solverde.pt e da Prozis. Obrigado a todos, beijinho. E já agora, vamos para o caralho.